Prof. Lucas Matemática Fari aqui com vocês. Boa tarde, meus queridos alunos. Hoje nós estamos aqui para a nossa aula de equação biquadrada. O que é isso, professor? Equação biquadrada. Equação biquadrada, x² menos 13x² mais 36 igual a zero. Preste bastante atenção, meu aluno. Aqui nós vamos ter que usar alguns artifícios matemáticos para nós sair dessa situação, para resolver essa equação biquadrada, encontrar os possíveis raízes, possíveis soluções para o nosso x, certo? Então aqui nós vamos ter que lembrar aqui da nossa fórmula de Bhaskara. Nós vamos pegar essa equação aqui, vamos reescrever ela, vamos mudar ela de uma forma que ela vai ficar uma equação de segundo grau para nós resolvermos utilizando os nossos métodos que nós aprendemos, né, sobre equação de segundo grau. Fórmula de Bhaskara, achar o delta, coeficiente de variância, certo? Para isso nós precisamos primeiro fazer o seguinte: nós temos que escrever que o x, aqui é x², então nós temos que falar que o x vai ser igual, o y vai ser igual o x², certo? Vamos ter que fazer uma mudança de variável aqui. O que é isso, professor? Não entendi nada. Y é igual a x². Vem comigo. Aqui, para a gente provar isso aqui, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Vamos pegar esse lado aqui e elevar ao quadrado, certo? Vamos elevar esse lado aqui do y ao quadrado. E aí nós temos que elevar o outro lado também ao quadrado, certo? X ao quadrado. Para nós elevarmos aqui o x ao quadrado, nós vamos ter uma propriedade de potência de potência, certo? Y é igual a x². Então elevamos esse lado ao quadrado e o outro lado também ao quadrado. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter y ao quadrado vai ser igual, conserva a base e multiplica os expoentes, certo? Potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. Certo? Então aqui nós chegamos, ó, que o y ao quadrado vai ser igual a x². Certo? Então, y ao quadrado sendo igual a x² potência, nós podemos escrever que esse x² é o y ao quadrado. Onde for y, nós vamos escrever x². Certo? Ou seja, onde for x², nós vamos escrever o y. Aqui é x², nós vamos trocar por y. Aqui é x², nós vamos trocar por y ao quadrado. Beleza? Então vem comigo. x² vai ser y ao quadrado menos 13 x ao quadrado. Copio o 13. E aí nós vamos ter que o x ao quadrado, ó, x ao quadrado é igual ao y. Mais 36 igual a zero. Agora aqui nós familiarizamos com uma equação do segundo grau, certo? Temos que achar os coeficientes a, b e c, achar os discriminantes, achar o discriminante, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, achar as duas raízes, aqui no caso o y1 e y2. Depois que encontrarmos o y1 e o y2, nós vamos substituir por y é igual a x². Então nós vamos encontrar aqui o valor do y1, colocar aqui, e o valor do y2, certo? Ou y uma linha e y duas linhas. Encontrando esses dois valores, nós vamos voltar na equação para encontrar as outras raízes aqui da nossa equação principal. Se eu encontrei que o y igual a 1, eu encontrei um valor aqui, eu vou substituir esse y por x². Aí vou encontrar as outras duas raízes. Mesma forma o y2, vou encontrar um valor, vou substituir este valor que vai ser igual a x². Vamos lá. Então aqui nós temos uma equação do segundo grau. Y ao quadrado menos 13y mais 36 igual a zero. Primeiro passo, não podemos esquecer, encontrar o a, o b e o c da nossa equação. São os coeficientes da nossa equação. O a, que acompanha o y ao quadrado, neste caso é 1. O b, que acompanha o y, menos 13. E o c, que é o nosso termo independente, é o 36. Então aqui nós temos os
coeficientes da nossa equação para começarmos a nossa resolução. Vem comigo. Então, primeira coisa, encontrar o discriminante. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa fórmula você nunca pode esquecer. B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser igual a b ao quadrado, neste caso é o menos 13, parêntese, porque é negativo, menos 13 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 36, certo? Resolvendo, delta é igual a menos 13 ao quadrado, base negativa, expoente par. Sempre o resultado vai ser positivo. Menos 13 ao quadrado é 13 vezes 13, né? 13 ao quadrado vai dar 169. Menos 4 vezes 1 vezes 36, certo? Então, menos 4 vezes 1 vezes 36. Aqui nós não podemos esquecer que o 1 e o 36 são positivos. Então, nós fizemos o jogo de sinal. Menos vezes mais é menos, tá aqui. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 36 vai dar 144, certo? 13 ao quadrado, 169. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 36, 36 vezes 4. 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 3, 12. Mais 2, 14. Então dá 144. Beleza, então nós chegamos na conclusão, no resultado, que o nosso coeficiente de variância, o delta, é igual. Só nós subtraindo 169 por 144, fazendo essa subtração, vai dar 25. Então, delta é igual a 25, certo? Encontramos o valor do delta. Próximo passo, fórmula de Bhaskara. Vamos encontrar agora o valor do y1 e do y2. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. X é y, né? Nesse caso aqui é o y, né? Então, vamos colocar aqui o y é igual menos b, vou colocar aqui em cima aqui, peraí. Vou colocar aqui, ó. Vamos achar o y1 e o y2, certo? Então vamos separar aqui o nosso quadro, para a gente fazer agora nossa fórmula de Bhaskara, certo? Vamos lá. Então aqui nós temos que o y é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a, certo? Então o y vai ser igual a menos b. O b é negativo. Menos aqui do b e menos da fórmula, menos com menos vai dar mais. Então 13 vai ficar positivo, mais 13. Mais ou menos raiz quadrada de delta, raiz de 25, que vai ser 5. Tudo dividido por 2 vezes o a. O a é 1, 2 vezes 1, 2. Então aqui nós já podemos encontrar o y1 e o y2. y1, vamos pegar 13 mais 5. 13 mais 5 dividido para 2, certo? Mais ou menos. Primeiro pegamos o sinal de mais, depois o de menos. 13 mais 5 vai dar 18. Vamos colocar aqui que o y1 é igual a 13 mais 5. 18 dividido para 2 é 9. Então encontramos aqui o nosso y1, certo? Agora vamos encontrar o nosso y2, beleza? Então se nós encontramos aqui o y1, agora o y2 vai ser y2 é igual, vamos baixar, se nós pegamos primeiro o sinal de mais, agora vamos pegar o sinal de menos, certo? Então nós vamos ter que 13 menos 5 dividido para 2. 13 menos 5 dividido para 2. Então o y2 é igual, certo? Dá para ver aí? Tá beleza, né? 13 menos 5 dividido para 2 agora. Pegamos o de mais, agora vamos pegar o de menos. 13 menos 5, vamos subtrair. Vai dar 8. 13 menos 5 é 8. 8 dividido para 2 é 4. Então encontramos o y2, certo? y1 e o y2, está aqui. E agora, professor? y1, vamos anotar aqui. y1 é igual a 9.
y2 é igual a 4. Agora, nós encontramos o valor do y1 e do y2. Nós vamos voltar na nossa equação principal. Vamos lá, aqui. Encontramos o y1 e o y2, certo? Agora vamos pegar aqui, ó. O y é igual a x quadrado. Então nós temos que achar agora as raízes do x. As outras duas raízes do x quadrado, certo? Na nossa equação. Então nós vamos pegar aqui, ó. X quadrado é igual a y é igual a x quadrado, certo? Se o x quadrado é igual ao y, então, primeiro y aqui não é 9. Então vamos colocar aqui, ó. X quadrado é igual a y, certo? Se o x quadrado é igual a y, primeiro valor do y, 9. Então, x ao quadrado vai ser igual a 9. Resolvendo aqui, essa propriedade da potência, que o expoente 2 passa por outro lado da igualdade em forma de raiz quadrada. Então, aqui nós temos que o x é igual a ao quadrado. Então, mais ou menos, raiz quadrada de 9. Resolvendo a raiz quadrada de 9, que é 3. 3 vezes 3 é 9. Nós temos que o x é igual mais ou menos 3. Certo? E agora pegando o outro valor do y2, que é 4, pegando o outro valor do y2, que é 4, nós temos, vamos fazer aqui do outro lado, y2 é igual a 4, y2 é igual a 4, certo? Se o y2 é igual a 4, então nós temos aqui x quadrado, y é igual a x quadrado. Certo? Ou x quadrado é igual ao y. Então, se o x quadrado é igual a y, o outro valor do y que nós temos, que nós encontramos, é o 4. Certo? Nós encontramos o 9 e agora o 4. Então, o 4 é a outra raiz. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 4. Resolvendo, o 2, forma de potência, passa por outro lado em forma de raiz. Vamos ter, então, que o x é igual mais ou menos raiz quadrada de 4. O x vai ser igual mais ou menos 2. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 2, 4. E aí nós podemos escrever agora a nossa solução das nossas raízes. Ou seja, 4 soluções. Solução é igual. Solução é igual. Então nós temos dois valores aqui no x quadrado, ó, x quadrado é igual a 9, x é igual a mais ou menos 9, raiz quadrada de 9 é 3. Então nós temos o menos 3 e o 3 como raiz. Aqui do outro lado, nós temos x ao quadrado igual a 4. O 2 saiu daqui, passou em forma de raiz quadrada de 4 é 2, então x é igual a mais ou menos 2. Então x é igual a menos 2 e mais 2. Então a nossa solução é menos 2 e 2, menos 3 e 3. Este é o conjunto de solução da nossa equação biquadrada, certo? Está aqui. X é igual a menos 2, x é igual a 2. X é igual a menos 3 e x é igual a 3. Beleza, pessoal? Sempre nós vamos fazer isso. Sempre vamos fazer isso. Esta artimanha nossa aqui, esse artifício matemático para sair dessa situação, problema. Beleza? X à quarta, nós vamos escrever sempre que o y vai ser igual ao x quadrado. Onde tiver x quadrado, vamos substituir por y. Onde tiver x quadrado, vamos substituir por y. O x à quarta, nós sempre vamos escrever ele, x à quarta, olha aqui, como x ao quadrado elevado ao quadrado. Certo? 2 vezes 2 é 4. Então, esse x quadrado aqui não vai ser o y. Então, aqui vai ficar y elevado ao quadrado. Beleza? Vamos fazer mais uma equação biquadrada para nós tirarmos todas as dúvidas. Só um minuto para apagar o quadro. Voltando, pessoal, Prof. Lucas Matemática Fire. Ó, agora aqui é y à quarta menos 10y ao quadrado mais 9 igual a 0. Observe o seguinte. Se a nossa equação biquadrada vem com a variável y, x ou z, não importa. Sempre nós vamos igualar o termo ao quadrado ao x, porque nós temos que encontrar as nossas raízes da equação. Primeiro nós temos que encontrar os dois valores de x, certo? Então se aqui é y, então onde for y ao quadrado vai ser x.
Se fosse z, professor, z elevado à quarta menos 10z ao quadrado mais 9 igual a zero. Se fosse z, nós íamos usar outra equação do segundo grau com a variável x ou y, você escolhe. Aí nós poderíamos falar que, ó, aqui é y à quarta. Então nós estamos falando que y ao quadrado é igual a x. Se aqui é z à quarta, então nós temos que falar que o z ao quadrado seria igual ao x, certo? Por quê? Se eu coloco esses dois lados aqui ao quadrado, novamente, vamos lá. Nós vamos ter, ó, aqui ao quadrado e aqui também, ia ficar aqui o z, 2 vezes 2 é 4. Z à quarta é igual a x quadrado, certo? Nesse caso aqui dessa equação, que a variável é y, também da mesma forma, certo? Se a variável aqui é y, não tem problema. Nós vamos falar que o y ao quadrado é igual a x. Porque se eu elevar esses dois lados ao quadrado, y ao quadrado é igual a x. Se eu elevo esse lado ao quadrado e este também, eu vou ter que o y vai ser 2 vezes 2, 4. Y à quarta vai ser igual a x quadrado. Então, onde é y à quarta, vai ser x quadrado, certo? Onde é y ao quadrado, vai ser x, certo? Então, onde é y ao quadrado, vai ser x. Aqui no y à quarta, vamos escrever x quadrado, beleza? Para a explicação ficar melhor, meu querido aluno, vem comigo. Vamos reescrever esse y à quarta. Podemos reescrever neste formato também, que y à quarta é o mesmo que y ao quadrado elevado ao quadrado, certo? Se nós multiplicarmos 2 vezes 2, vai dar 4, volta para cá. Menos 10y ao quadrado mais 9 igual a zero. Beleza? E aqui nós separamos e escrevemos aqui que o y ao quadrado é igual a x. Temos que fazer isso. Temos que fazer esse artifício para conseguir resolver esta equação biquadrada. Então, y ao quadrado é igual a x. Este y ao quadrado dentro do parêntese, ele é igual a x, certo? Então vamos lá substituir. De novo, y ao quadrado está elevado ao quadrado, porque 2 vezes 2 é 4. Esse y à quarta nós reescrevemos como y ao quadrado elevado ao quadrado, potência de potência. Então se o y ao quadrado é igual a x, então esse y ao quadrado dentro do parêntese vai ser x. Mas ele está elevado ao quadrado ali, professor. Então temos que colocar, ele está elevado ao quadrado. Então vamos colocar ao quadrado. Menos, copia o 10, y ao quadrado. Y ao quadrado é x, então x. Y ao quadrado substituiu por x. Mais 9 igual a zero. Agora eu estou entendendo, professor. Equação de segundo grau, maravilha. Boa. Nós aprendemos que a equação de segundo grau, vamos resolver pela fórmula de Bhaskara, encontrando os coeficientes A, B e C da nossa equação. O A acompanha o x quadrado, ele é 1. O B acompanha o x, ele é menos 10. O C é o termo independente sozinho, ele é 9 positivo. Então está aqui novamente nossos coeficientes da equação. Vamos para a resolução. Encontrar o coeficiente de variância. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Essa fórmula você nunca pode esquecer. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Você nunca pode esquecer. Delta é igual a B ao quadrado. B é menos 10. Parêntese, né, professor? Porque é negativo. Isso. 10 ao quadrado menos 4 vezes o A. Quanto que é o A? O A é 1. Vamos arrumar esse 4 aqui. Vezes o coeficiente C, é 9. Então vamos resolver agora. Delta é igual a menos 10 ao quadrado. 10 vezes 10 é 100. Base negativa, expoente par. Repetindo, sempre será positivo o resultado, porque o expoente é par. Certo? 10 vezes 10 é 100. Menos vezes o 1 e o 9 é positivo. Menos vezes mais, menos. 4 vezes 1, 9. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. Então, delta é igual a 100 menos 36. Vai dar 64. Certo? 64. Delta é igual a 64. Então, vamos agora para a nossa fórmula de Bhaskara. Vamos separar aqui o nosso quadro aqui, professor. Bora, bora, bora. Firmes matecistas. Vamos, vamos, meus queridos alunos.
Agora nós vamos aqui para x é igual menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o a. Fórmula de Bhaskara. X é igual menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Aqui nós estamos usando o x, porque aqui nós trocamos a variável y por x, certo? Depois que nós encontrarmos o x1 e o x2, nós voltamos aqui para encontrar o y, as raízes da nossa equação. Beleza? Vamos lá. X vai ser igual menos, o b também é 10. Por que ele vai ficar mais, professor? Observe aqui, ó. Nós já temos esse menos da fórmula. X é igual menos, e você observou que o b também é negativo, ele é menos 10. Então, parêntese, menos 10. Quando nós fizermos o jogo de sinal, menos com menos mais, o x vai ser igual a mais 10, certo? Então, menos da fórmula com o b, que é negativo, menos com menos mais. Então, vai ficar mais 10. Mais ou menos raiz quadrada do delta. Olha o delta aqui, ó. O delta é 64, certo? Vamos abaixar aqui. O professor está mostrando o delta 64, ninguém está vendo. Aqui. O delta é 64, certo? Então, raiz de delta é raiz de 64. Vamos resolver já. A raiz de 64 é 8. Então, vamos colocar aqui 8. Dividido por 2 vezes o a. O a está aqui, ele é 1. 2 vezes 1 é 2. Então, vai ficar mais 10, mais ou menos 8, dividido por 2. X, uma linha, vai ser igual 10 mais 8. 10 mais 8 é 18. Dividido por 2, 9. 9 vezes 2, 18. Então, 10 mais 8, 18. Dividido por 2, 9. 9 vezes 2, 18. Professor, não estou entendendo, está fazendo direto. Para, vamos fazer direto então não. X, uma linha, é igual 10 positivo mais 8 dividido para 2. X, uma linha, é igual 10 mais 8, 18 dividido para 2. X, uma linha, é igual 18 dividido para 2, 9. Beleza, meu aluno? Primeiro valor, mais ou menos, vamos pegar o valor, o primeiro sinal mais primeiro. Mais 10 mais 8, 18 dividido para 2, 9. Certo? Agora o x, duas linhas. Vamos colocar aqui do lado aqui o x, duas linhas. X, duas linhas, vai ser igual. Pegamos o mais, agora vamos pegar o menos. 10 menos 8 dividido para 2. X, duas linhas, é igual. 10 menos 8 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, x1 e x2. x2 é 9, está aqui. x1 é 9 e o x duas linhas é 1. E agora, professor, agora vamos substituir agora aqui a nossa variável, voltando aqui. Nós temos dois valores de x, certo? E aqui nós estamos falando que o y quadrado é igual a x. Se o y quadrado é igual a x, então nós vamos fazer a nossa mudança agora de variável. Então o y ao quadrado, ó, vamos colocar aqui, o y ao quadrado é igual a x. Então vai ser igual ao primeiro valor do x ou o segundo. Tanto faz. Vamos pegar o 1 primeiro aqui ou 9. Vamos pegar o x1 primeiro, 9. Então, y ao quadrado é igual a 9. Novamente, o 2 de potência. Operação inversa da potenciação, radiciação. 2 sai daqui e passa para lá em forma de raiz quadrada. Y é igual mais ou menos raiz quadrada de 9. Então, o y é igual mais ou menos 3. Certo? Raiz quadrada de 9, 3. 3 vezes 3, 9. E novamente agora, o y ao quadrado, que é igual ao x, o primeiro valor do x1 foi 9, agora o segundo é 1. Então, y ao quadrado é igual a 1. O 2 sai daqui, passa para lá em forma de raiz, vamos ter que o y é igual mais ou menos raiz quadrada de 1. Certo? Então, raiz quadrada de 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. Então, o y é igual mais ou menos 1. Fechamos. Conjunto solução. Mais ou menos 1 e mais ou menos 3. Como que eu escrevo, professor? Vamos escrever que a solução vai ser igual às 4 raízes dentro do conjunto dos reais. Solução é igual mais ou menos 1, então é menos 1 e mais 1,
e mais ou menos 3. Então é menos 3 e mais 3. Tá aqui o nosso conjunto solução. Certo? 4 raízes. O professor sempre vai ter 4 raízes? Não, nem sempre. Pode acontecer o seguinte. Neste caso aqui, onde y ao quadrado é igual a 9, se fosse y ao quadrado igual a menos 9, não teria solução, porque não está dentro do conjunto dos números reais uma raiz quadrada de número negativo. Aí nós íamos anular essa solução, nós íamos ter somente 2 soluções, 3 soluções, o 3 positivo, mas não teríamos o 3 negativo, que a raiz quadrada de menos 3 não tem, certo? Então essa foi a aula de equação biquadrada. Espero que todos tenham entendido o conteúdo. Inscreva no canal do Prof. Lucas Matemática Fire se ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber todas as notificações das nossas aulas. Deixe o seu comentário o que você achou desses exercícios e da nossa aula. E um forte abraço a todos vocês, meus queridos alunos, e até a próxima!